Muito bom, vocês não podem perder. Isso vai ser incrível e já dá para ver que vai valer muito a pena. Fica ligado aí com a gente. Tá contigo, Bez. Valeu. Boa tarde. Deixa eu botar o Dolly Marley aqui. Dolly Marley é a nossa ovelha resgatada, ovelha que foi perdida. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de... Ele falou vícios, mas na verdade é algo mais profundo, né? Meu nome é Antônio Jorge. Eu fiz vários caminhos, assim, passei por várias etapas na minha vida, né? Eu posso dizer que eu tive 3 fases assim bem definidas. A primeira fase é uma fase que eu buscava, eu caminhava, né? Ela vai mais ou menos do momento que eu nasci até 19, 20 anos. Depois eu tenho uma segunda fase, quando eu comecei a fazer aí uma busca interminável, querendo matar um vazio existencial. Eu queria conhecer, eu queria saber quem era Deus, queria saber qual era o meu propósito nesse mundo, queria saber várias coisas. Então me meti em maçonaria, Rosa Cruz, Colégio dos Magos, oficina de tambores. Quando eu cheguei hoje aqui, o pessoal que sabe da minha história, a gente montou um ambiente lindo aqui, e eles falaram: "Ei, Bez, isso lembra lá", eu falei: "Lembra, cara, oficina de tambores, todo mundo sentado". E a gente sempre estava buscando algo. Então essa primeira fase era uma fase de busca. A segunda fase, eu falo que é uma fase em que eu encontrei Jesus Cristo, Romanos 12, nova criatura, uma mudança de mente, de coração, a metanoia. E aí eu achei que estava tranquilo. Eu achei assim, caramba, segundo lá Jeremias 18, eu achei que eu era o vaso feito pelo oleiro. Eu acreditei que eu estava perfeito, acabado. E aí vem uma parte que está lá em Jeremias 18, que é depois que o vaso está pronto, ele vai para a fornalha para ganhar resiliência. E aí eu, numa terceira fase, quando eu entrei para o social da igreja, para o núcleo social, para liderar, eu vi que eu não tinha frutificado, eu não tinha cumprido o propósito, mesmo estando dentro da igreja. E só no social, que eu já estou há 3 anos, que eu encontrei e encaixei a metanoia, esse Cristo presente em nós, com a mudança de pensamento aplicada. E aí eu encontrei o propósito para aquilo que eu digo que é a minha existência como cristão. Então, hoje, o nosso objetivo é responder 3 perguntas. 3 perguntas que a gente vai responder e vai analisar e vai chegar nessas pessoas que a gente encontra no social. No social, a gente tem pessoas que foram para ruas e têm um vazio existencial muito grande. E elas estão nas drogas, às vezes elas estão no abandono. Só que a gente fala do pessoal do posto 12, que é onde a gente entrega as refeições. A gente fala do pessoal da comunidade, que estava aqui ainda há pouco para receber cesta básica e tal. Mas a gente se esquece, e isso é importante, que esse vazio existencial, ele está presente aqui nos condomínios. Tem uma música do Rapa que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. A gente se cerca, a gente tem carro blindado, a gente tem um condomínio maravilhoso, mas o vazio existencial, ele chega. A ansiedade, ela chega. A depressão, ela chega. E a gente vai caminhar por 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: você acredita que um conceito favorável aos nossos olhos é certeza de uma vida próspera? Você acredita que ter dinheiro vai te trazer tranquilidade? Você acredita que um sonho realizado... Então, vou voltar um pouquinho aqui. Década de 60. Imagina só, década de 60, você tem uma família, e essa família, ela é composta por um oficial do exército, um coronel, é composta por uma pedagoga, uma professora. Eu estou falando de década de 60, quando as profissões, as melhores profissões, ou até as únicas profissões eram professora, advogado, engenheiro, médico.
E tinha um tratamento pesado para essas profissões, elas eram reconhecidas. E geralmente funcionário público, o cara tinha um status. Nessa família do coronel, da professora, eu vou dizer que eles tinham 3 filhos. Tinha uma menina de 12, uma menina de 10 e tinha um menino de 8. Essa família tinha tudo, 3 babás, 2 empregadas. Hoje a gente olha para o Grajaú, é um bairro normal. Mas na década de 60, as pessoas falavam que o Grajaú era a Urca da Zona Norte, era o bairro residencial. Essa família tinha, aos olhos humanos, tudo. Essa família é engraçado porque o consolidado do filme dessa família, né, filmavam tudo com Super 8 e tal, e essa família tinha lá, nos filmes dela, 3 horas, 23 minutos e 13 segundos de filme. Filme passeando, filme com piquenique, filme com uma série de coisas. Da família unida, tomava café de manhã unido, almoçava unido, jantava unido, família perfeita aos olhos humanos. Eu entro na história dessa família, naqueles 13 segundos finais. Eu chego nos braços da babá, de uma das 3 babás, minha mãe está no carro, eu chego. Nesse filme de 3 horas, 23 minutos e 13 segundos, eu sou os 13 segundos. Eu entro pela porta da frente, o meu pai sai pela porta de trás. E aí eu digo para você, essa família, que tinha quase tudo aos olhos humanos, essa família não tinha algo que é essencial. Não tinha a presença de Deus. Claro que a gente sofreu frustrações, a gente sofreu desertos, a gente sofreu vazios existenciais. Meus irmãos até mais do que eu, porque uma tinha 12, a outra 10, a outra 8, eu estava nascendo, eu já nasci com tudo errado. E isso vai ter uma consequência também. A exemplo da nossa mascote, que quem chegou depois não viu, a Dolly Marley, que foi resgatada, eu vou dizer, ela ainda está em recuperação, eu vou dizer que ela é a 100ª ovelha do Instituto, é a nossa mascote. Eu também sofri um processo de regeneração. E aí eu vou dizer para você o seguinte, a palavra, ela é maravilhosa. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui acreditam na palavra. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui vivem a palavra. Mas a nossa mensagem está chegando, a gente não sabe onde. De repente está chegando em alguém que vai dizer o seguinte, não acredito em nada do que está escrito aqui. Queria te convidar um dia, porque hoje não vai dar tempo, para a gente falar a respeito da crítica textual. Como é que a gente comprova a autenticidade do que está escrito na palavra? Queria marcar contigo um dia para a gente conversar a respeito do código moral que tem nessa palavra e como ela forja caráter, como ela foi responsável por nações, impérios, como ela é responsável por que o templo sobressaia, porque o templo não caia. E a palavra diz, cuidado você que está de pé, para que não caia. A gente tem que estar sempre vigiando. No mundo tereis aflições. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu vou dizer para você que a resposta dessa primeira pergunta é: não existe sonho ideal aos olhos humanos. Não existe condição perfeita aos olhos humanos. Não existe nada que seja completo aos olhos humanos, sem que haja a presença de Deus. E aí surge a segunda pergunta. Mas antes da segunda pergunta, vamos orar. Senhor, te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade de estar hoje aqui, mais uma vez, na Tua casa, em solo santo, na presença da juventude da igreja, dos nossos convidados, para poder, Senhor, ser usado como instrumento, para ser usado para forjar caráter, para trazer uma palavra de ânimo para as pessoas que estão, por qualquer motivo, frias no Evangelho, para confirmar e trazer certeza para aqueles que perseveram na Tua palavra que eles devem continuar, Pai. Usa Teu servo, ministra em mim, Pai, para que eu possa ser Sua boca nos ouvidos receptivos da Tua palavra, Senhor. Traz sabedoria, traz discernimento, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de passar à próxima pergunta, eu queria combinar uma coisa com vocês que para mim é muito importante. Primeira coisa, o maior pecador que tem aqui sou eu.
até pela idade. Eu tive mais tempo de pecar. Talvez nem pela dimensão dos pecados, mas pela idade, eu pequei mais que todo mundo. Tenho 55 anos. Então, pequei. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse tempo da ignorância. Pequei. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. O que eu vou falar aqui primeiro se aplica a mim. Não é recado. Segunda coisa que eu quero combinar com vocês. Ninguém julga ninguém. Até porque eu vou estar falando aqui coisas que de repente vão ser ouvidas e podem escandalizar quem vai ouvir. Então assim, eu sou o maior pecador, estou remido, estou lavado, mas sou pecador. O que eu vou falar aqui não importa em julgamento de qualquer espécie, nem daqui para aí, e eu não gostaria que viesse daí para cá. Então vamos continuar. Segunda pergunta. Se essas condições favoráveis não nos dão a certeza de uma vida plena, tranquila e livre de desertos, o que nos garante superar desafios, desertos e frustrações? E aí eu vou começar algumas perguntas. Se quiser levantar a mão, pode levantar. Se quiser falar, pode falar. Se quiser só guardar no teu coração, guarda. O que supre vazio é o álcool. Alguém aí já bebeu? Alguém aí já tomou um porre? Alguém aí já chamou o Raul? Abraçou lá, Raul! Alguém aí já usou drogas? Bom, olhar para a juventude. Na minha época a gente tinha algumas drogas que eram tranquilaças. Eles diziam loló, que é mais ou menos o lança-perfume, cocaína, que era o auge da droga, injetada era heroína, muita gente morreu de AIDS por compartilhar seringa, e a maconha. Cara, pela misericórdia de Deus, não havia K9. Tem gente do posto 12 que morreu usando a K9. Tem um vídeo que circula na internet de um cara que recebia a refeição nossa, dele contorcendo os braços, contorcendo o pescoço e ficando igual um zumbi por causa de uma primeira dose. Experimentou e ali ele foi. Quando eu fumei maconha a primeira vez, a única vez, eu fumei em Ipanema, porque eu queria ficar com uma menina. Eu queria me sentir pertencente ao grupo. E aquele olho verde maravilhoso do meu lado, eu na roda, me vi na roda e de repente o baseado rolou. Quando chegou na minha mão, eu já tinha fumado cigarro, que é uma outra droga. Eu estava com 19 anos, dirigia um Fusquinha, e naquela época ter um Fusca era o máximo, com um TKR, um rádio. E o baseado chegou na minha mão, quando chegou na minha mão eu dei um trago, comecei a tossir. O baseado rolou, veio a segunda vez, quando veio a segunda vez, veio aquele negócio todo melado, fedido, mas eu queria ficar com aquela menina. Fumei a segunda vez. Terceira vez eu não estou sentindo nada, é o que a gente fala, não estou sentindo nada, e a gente não tem noção do que está sentindo. Quando veio a quarta vez, eu dei um beijo na menina, levantei e fui para um quarto. Era mais ou menos 9h30 da noite, 10 horas, no dia seguinte eu viajava para Lambari. Dormi e acordei 4 horas da manhã, no volante do Fusca, no Grajaú. Como eu cheguei no Grajaú, não faço a menor ideia. Ninguém me levou, foi Deus que me colocou lá no volante. E ali eu vi que não era para mim, não ia dar certo. Nessa época eu já estava fazendo tablado, eu fiz teatro, era um dos favoritos da Maria Clara Machado. Na cobertura do tablado, se alguém que faz teatro ou faz cal, Casa de Arte Laranjeiras, você vai ver que lá em cima todo mundo antes da peça, todo mundo fuma, cheira, desce doidão. As festas, era todo mundo com todo mundo. Não era para mim. E eu fui ser advogado, graças a Deus, pela intercessão dele, querendo conhecer ele, mas não conhecendo como eu conheço hoje. Comecei a advogar, comecei a ganhar dinheiro, me casei e fiquei buscando vários caminhos. Então eu vou te dizer, a droga não vai preencher vazio. A aceitação likes, tem gente que passa
posta uma coisa e fica ansiosa querendo olhar para ver, já viram? Já curtiram? Like não vai trazer. Poder não vai trazer satisfação, não vai preencher vazio. Libertinagem, beijar 10, 15, 20 bocas, não vai preencher vazio. A gente competia lá em Lambari, marcando na parede quem ficava com mais garota. Os homens. Ainda tinha placar, ficou com feia, perde 1 ponto. Ficou com aquela que ninguém ficava, ganha 2. Não tem graça. Não. Sabe por quê? Uma vez minha filha perguntou para mim, ela estava no colégio, nessa história de querer aceitação, 14 anos, o pessoal andando junto, e ela, poxa, não, as meninas descoladas. Gente, o que eu vou falar aqui é muito pesado. Mas eu tenho que falar como pai, tenho que falar como pastor, tenho que falar como amigo de vocês, tenho que falar pela oportunidade de estar falando para todo mundo. Eu vou dizer o seguinte, eu falei para ela com 14 anos, a linha que separa a descolada da vadia é muito tênue. E a gente, os homens que estão aqui, podem falar que não, mas a gente sabe no fundo que na hora de casar, a gente não quer que deu para todo mundo, a gente não quer que beijou todo mundo, a gente quer a santa. Que esperteza que tem em ser a descolada, se não vai trazer benefício, se não vai edificar, é para preencher o vazio, para se sentir aceita. Dinheiro não vai preencher vazio. Compras, tem gente que está passando mal, está ruim, está com ansiedade, sai comprando tudo que não precisa. Tem gente que é incapaz de ganhar uma camisa nova e jogar uma velha para fazer a bênção circular. É camisa. Eu cheguei a ter 15 ternos no armário, eu tenho um corpo só. Hoje tem uma regra, entrou um, sai o outro. Viver com menos é mais. Tem gente que usa conhecimento e cultura separando quem foi à Disney e quem não foi. O Adriano Suassuna, ele tem um vídeo em que ele diz o seguinte, o cara da Academia Brasileira de Letras, sentado, foi para um jantar ser homenageado, e ele vira e fala, a mulher perguntou para mim, com certeza o senhor já foi à Disney. Ele, não, nem pego o avião, tenho medo danado. O cara da Academia Brasileira de Letras. E a mulher começou a tratar ele mal porque ele não tinha ido à Disney, como se conhecer Disney ou não fosse o diferencial na essência do ser humano. Então não é a cultura. Beleza, tem gente que entra na academia para ficar bem. Tem gente que entra na academia para ficar trincado e faz cirurgia, faz procedimento e ele quer o corpo, cultuar o templo. O templo é sagrado, show. Mas ele não é para ser idolatrado. Será que o teu vazio está sendo preenchido por essa idolatria? Fama, sucesso, viver uma vida a 1000. Viver uma vida a 1000 passando por cima de todo mundo chega a ser cruel. Gente, a gente está num lugar onde você pode pegar, e eu sei que você sabe disso, turismo na comunidade, para botar uma pistola e um pente de bala para ficar no baile funk, para tirar de marginal, de excluído da sociedade e exercer o poder, tu paga para fazer isso. O que mais me assusta é que na época que eu era moleque, quando tinha uma briga, a gente falava assim, ninguém se mete, é 1 em 1. E quando se metia todo mundo. Mas a briga acabava quando alguém caía, acabou, chegou. Aconteceu o que acontece hoje, de você sair com teu amigo, beber, ele toma o porra, ele cai, tu filma ele mal para zoar ele. E isso vai ser analisado, de repente, num estudo social, quando ele fizer um concurso público, porque essa imagem vai ficar na eternidade. Pior, briga, o cara está desacordado, mas tu é jiu-jiteiro. Tu apagou o cara, ao invés de levantar, não. Teu amigo vem e pisa na cabeça do cara. E pega o Google. E essa briga aconteceu em cima do viaduto. Não contente, tu pega o cara desacordado e joga de cima do viaduto. Depois dá uma lida em 2 Timóteo 3, Miqueias 7, Isaías. Tudo isso já está aqui, no manual. No fim dos tempos, o mundo será esse mundo. Só que Hebreus diz que é aqui, na casa do Senhor, que a gente se fortalece na palavra para a honra e glória dEle. A gente vai na contramão do mundo e é nisso que a gente acredita. Então eu te digo, hoje, eu entendo um pouco mais a respeito do padrão, da régua de medida que a palavra revela, a palavra revelada, deseja para todos nós. Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos. Salmos, primeiro,
Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Engraçado que você ouve isso que está na palavra, entra por aqui, sai por aqui. Mas quando alguém fala contigo que você é o exemplo das 5 pessoas que andam contigo, você acha isso legal, interioriza no teu coração, e é verdade. Você vai refletir o exemplo das 5 pessoas que você está mais próximo, mas é o que está aqui na palavra. Milenar, já estava aqui na palavra. 1 Coríntios 5:11. Mas agora estou escrevendo que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo se irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pô, Bez, mas como é que fica o maior dos mandamentos? Amará o teu Deus e amará o próximo como a ti mesmo. Eu digo para você, para a gente é pior, hein? Povo de Deus. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Amará o próximo como eu, Jesus, amei vocês, mostrando no lava-pés. A nossa régua é maior. Eu não amo como a mim mesmo, eu amo como Jesus amaria. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser conivente. Eu tenho que resgatar o cara e trazer para essa verdade. Quando a gente olha para essa pergunta, eu digo para você, nada. E olha que alguém que está falando que já caminhou um pouquinho. E olha para muita gente no nosso convívio que está nas ruas e que caminhou um pouco mais do que eu, e eu escuto, porque às vezes tem, na maioria das vezes, sabedoria no que eles dizem, no arrependimento deles, e o arrependimento e a sabedoria deles serve para que eu não cometa os mesmos erros. Não existe nada nesse mundo que vá preencher o vazio da ansiedade, da depressão, nada da angústia, do desejo de querer ter e não poder ter. Nada vai preencher esse vazio, só uma coisa preenche esse vazio: a mesma essência divina com a qual você foi criado. Só isso. Você foi criado perfeito. Pelo pecado adâmico, você sofre consequências. E a gente diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porém, pela fé depositada em Cristo Jesus, nós o quê? Somos resgatados e agraciados pela misericórdia dele, somos salvos. E eu te digo, vamos continuar pecando. Nós somos imperfeitos, mas existe algo divino que nos criou. Só mais desse algo divino que nos criou e que continua presente em nós que somos salvos, pode completar e encher esse vazio. O que é? É o Espírito Santo que habita em nós. Está deprimido? Conversa com o Espírito Santo. Está ansioso? Conversa com o Espírito Santo. E claro, aqui no ISPA a gente vê isso todo dia. Está a Ângela aqui, que é terapeuta lá no ISPA. Tem pessoas que não estão no perfeito equilíbrio nem para entender como conversar com o Espírito Santo. Show! Procura ajuda. Lorena está aqui também. No primeiro momento de angústia, procura ajuda, para você poder ter discernimento e entender que a cura está em você. É o Espírito Santo que vai preencher esse vazio. Terceira pergunta de hoje. Bez, mesmo na igreja, eu ainda não encontrei, não achei a minha essência, o meu propósito. Eu caminho com Deus, acredito em Deus, tenho fé em Deus, mas eu vou te confessar, eu ainda estou perdido. Não sei se minha faculdade é a faculdade que eu queria, não sei se eu estou fazendo o que eu estou fazendo para agradar meu pai e minha mãe. Eu acho que eu tinha que ser mais livre. Eu não encontrei ainda... Gente, eu tenho uma filha, a Camila, 22 anos. Tenho um filho de 18. Meu filho de 18 acredita em Deus, mas é uma briga. É briga.
O Yuri ainda está no processo de entender, e eu oro todo dia para que o Espírito Santo chegue no coração dele poderosamente como chegou no meu. É incansável. E mais, às vezes ele é a brecha que o inimigo está querendo usar para acabar com o trabalho que está tendo aqui. Então a oração é redobrada para ele. Camila, formada pelo FRJ, biofísica, ia fazer mestrado e, cara, acho que vou fazer concurso. Se achou, ela sempre, palavra conhece, estuda e tal, mas se encontrou no propósito dela, e você vê a diferença quando a gente se encontra no nosso propósito, a gente encaixa perfeitamente. Não se trata mais de dinheiro, não se trata mais de status, se trata de ter que fazer o que precisa ser feito. Então essa pergunta, a última, é: qual a razão, o porquê da nossa existência? Cara, eu vou falar para você o seguinte, algumas pessoas sabem aqui que eu fiz lá, eu dei a ideia para o Pedrão para a gente fazer o Pense, o canal Pense, onde todo dia a gente passa mensagens e tal. E durante o tempo eu era o Boninho, era o diretor lá que ficava ajudando ele e tal. E fiz o Pense. O Pense foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, naquele momento. Por quê? Porque eu ficava longe de vocês. Eu ficava longe da igreja. Eu era o cara, eu era o diretor do Pense. Eu levava para o Pedrão 20, 30 versículos. Careca, faz dessa forma aqui. Ele, esse é muito bom, mas eu vou escolher outro. E a gente ficava junto. Eu tinha um discipulado com o Pedrão exclusivo. E eu não tinha a nossa imperfeição chegando para mim. Meu celular está até hoje vinculado ao Pense. Chegava para mim, arma, vou me matar. Eu falei, não, calma, irmão, vamos conversar. Virei pastor, mas não tinha as mazelas da instituição igreja. Eu só tinha um benefício, era eu, o Pedrão e o meu celular. Eu achei que eu era o cara. E aí veio pandemia, fiquei afastado, fiquei longe e tal. Um dia lá embaixo, onde é o ISPA, que era a Jump, que era o nosso apoio de marketing, eu estou sentado, entra o Pedrão e vira e fala, cachorro, tu não respeita teu pastor, preciso de você para uma tarefa. Assumir um núcleo social. Uma tarefa. Eu falei, qual? Ele, não sei, mas preciso de você de hoje para amanhã eu falo. Eu falei, pode contar comigo, tá? Uma vez na semana, 2 como voluntário. Não, tu não está entendendo. É algo mais grave, a gente tem que mudar a igreja, preciso de você. Eu falei assim, tá bom. Liguei para minha esposa, falei com ela, não se mete nisso, pelo amor de Deus, não sei o quê, você vai se decepcionar, não sei o que lá e tal. Eu falei, calma. Liguei para o Marcelo, que é o tesoureiro do instituto, que era meu aluno. Falei, Marcelo, tu segura o escritório? Ele, seguro. Aceitei o desafio. E falei, cara, que beleza. Você é o líder do... Faço mesmo, sempre fiz. Mole para nós. Peguei a bicicleta, fui pedalando para a praia, botei uma coisa para ouvir, ouvi David Leonardo falando da Figueira Brava. Figueira Brava, ela está em Lucas 13. É curtinha, depois pega lá, mas eu vou te explicar. Resumindo a parábola da Figueira Brava que eu ouvi, o senhor da vinha vira para o viticultor e fala, há 3 anos estou tentando tirar fruto dessa figueira que está na vinha. Há 3 anos. E ela não me dá fruto. Corta, joga no fogo, acaba com ela. O viticultor, por sua vez, que é o jardineiro, vira e fala, não, peraí, filho, calma aí. Deixa eu estercar, deixa eu cuidar e vamos esperar 1 ano para ver se vai dar fruto. Se der fruto, beleza, se não der, a gente corta. O dono da vinha é Deus. O viticultor é Jesus Cristo. A Figueira Brava, filho, era eu, só que eu não sabia. Eu pedalando, fui pensando, aí eu falei assim, caramba, o que tu escreveu aí? Aí eu virei e falei assim, caramba, cara, sou eu sou essa Figueira Brava. Eu não frutifiquei, eu estou na igreja há um tempão e não frutifiquei o que Deus quer que eu frutifique. Não frutifiquei. Gente, eu achei que Deus ia me limar em 1 ano. Entrei numa paranoia e falei, eu vou morrer. 1 ano depois a gente fez um culto aqui, eu chorava no culto agradecendo, que eu falei assim, caramba, eu consegui começar a frutificar. Fiz a diferença. Então todo o meu tempo de igreja eu troco
pelos 3 últimos anos do social, porque ali eu encontrei o meu propósito. Na parábola dos talentos, que está em Mateus 25, a gente tem o final da parábola que é maravilhoso, vocês conhecem a história. Ele dá os talentos e ele pede para cada um aplicar os seus talentos. 2 multiplicam, 1 enterra. Esse que enterrou, vira e fala, está aqui o que tu me deu. Ele vira e fala, servo infiel, te dei um talento e você enterrou. Tira o talento dele, entrega para quem produziu mais e joga ele onde tem escuridão e ranger de dentes. É o inferno, filho. Então, quando a gente pergunta qual é o nosso propósito é frutificar. Seja na sua área, seja dentro da igreja, é pegar os dons e talentos que você tem e fazer a bênção circular. Deus vai nos usar, precisamos ficar à sua disposição. Mas os planos são meus, Bez. Eu que vou fazer meus planos, eu que escolho. Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 16, 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por último, Isaías, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, pode deixar aí, mais alto do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você tem que acreditar, porque é verdade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos dons e talentos. Somos o barro, Jeremias 18, guarda no teu coração, na mão do oleiro. Quando Israel esculhamba tudo, a nação eleita esculhamba tudo, o profeta recebe uma mensagem, vai na casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, ele está trabalhando no barro. O barro precisa ser decantado em 7 etapas, triturado, moído. E o oleiro começa a trabalhar. E ele fala, vou fazer isso com a nação. Fazer isso o quê? Moldar. E olha que legal, quando o barro fica duro, é ministrado água. A gente recebe todo dia exemplo de água viva. E a gente deixou de agradecer por estar acordado, deixou de agradecer a refeição, deixou de pedir bênção para pai e mãe. Isso é besteira, ninguém pede. A gente não dá nem mais bom dia, boa tarde, boa noite para o porteiro do prédio. A gente sequer quer usar o elevador de serviço porque entende que não é para a gente. A gente é nada, filho. A gente é barro e se a gente estiver na mão do oleiro é o melhor lugar para estar. E é ele que vai moldar a gente. E quando a gente achar que está perfeito, que virou um vaso legal, a gente tem que lembrar que ele vai mandar para fornalha para a gente ganhar resiliência. É esse Deus que promete para a gente vida em abundância, paz que excede toda a compreensão. E aí, nesse panorama geral, para a gente poder extrair algo bacana, eu digo, vamos só recapitular, não existe condição perfeita que vá trazer para você satisfação sem a presença de Deus. Se trouxer, vai ser momentâneo. Qualquer frustração, deserto, qualquer preocupação que você esteja passando, só é preenchida com Deus, com o Espírito Santo. Dinheiro, poder, drogas, não vai trazer. E você tem uma missão, que é deixar um legado, que é frutificar para o reino. Pô, Bez, show de bola, mas posso te falar? Quando o diabo chega para você, vira e fala assim, pô, tu tem mesmo a pretensão de falar para as pessoas que estão aqui e virar e falar o seguinte, passar um exemplo de alguma coisa? Tu acabou de falar que fumou um baseado, tu acabou de falar que ficou com menina, várias. Tu tem essa pretensão? É isso que tu quer? Gente, desculpa, se a mula foi usada, o Beze pode ser. Eu comecei falando, eu sou pecador. Todos somos pecadores.
E o acusador vai usar a única coisa que ele tem contra a gente. Cauã, teu passado. Tu acha que teu passado é exemplo? Estou perguntando para o Cauã que ele trabalha comigo. É exemplo de Hollywood, coisa maravilhosa? Tem lá um pecado ou outro? Ângela, me ajuda aí. Tem alguns pecados aí ou não? Cláudia, tem pecado aí? Estou falando com o pessoal que eu conheço para não constranger. Lívia, como é que está aí o pecado? Estamos batendo recorde? Estamos indo? Se você olhasse para o teu passado, Lívia, sem filtro, dava vergonha em alguns momentos? O meu também dava. Bia, o diabo vai usar isso, gente. O diabo vai usar o nosso passado para poder nos acusar, que é o que ele tem. Só que alguém falou assim, e o tempo da ignorância? A palavra diz em Atos que o tempo da ignorância, ele não é considerado. Mas assim, Bézia, eu aceitei Jesus e continuo pecando. O diabo vai me acusar? Vai. Mas na cruz do Calvário ficou o quê? Os nossos pecados. Nós somos passados, presentes e futuros. Nós somos remidos. E a gente vai estar num processo de santificação. O diabo não tem mais poder sobre nós. E aí nós somos novas criaturas. Romanos 2. Cara, e como nova criatura? Romanos 12, 2. Como nova criatura. Se a gente tivesse que tirar um caminho nesse processo de santificação, que caminho seria esse? Vamos lá. Erivelto, me ajuda aí. Me dá uma coisa qualquer que você acha que no processo de santificação a gente tem que fazer. Amar o próximo, ajudar pessoas na caminhada com Cristo. Já me deu duas, beleza. Manda ver, manda várias, dá lá, pô. Na jornada né? A gente quando se converte, se batiza, né? A gente não está ali para ser mais uma pessoa que ficar no banco, mas sim fazer a diferença, fazer a bênção circular, levar a palavra de Cristo para outras pessoas, salvar pessoas. Muito bom. Aí, senhor, muito bom. Bia, meu amor, fala para mim. Nesse processo de santificação, que é progressivo, o que você acha que não pode faltar? Quebrantamento. Lucas. Leitura da palavra diária. Márcio, manda ver. Renovar a mente. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa que acha que não pode faltar? Perdão. Show. Humildade. Renúncia. Obediência. Quando o Arthur perguntou o que eu falei, pô, dá um negócio, eu falei, obedecer, marchar e frutificar. É o que a gente tem que fazer. Com temor, com tudo isso. Mas a igreja primitiva de Atos 2, ela dá para a gente um caminho. Então, assim, principalmente a gente que já está nesse caminho, quando vai chegar para alguém e alguém tem sede, gente, olha só, luz e sal. A gente acha que a gente é sal porque tempera, porque dá gosto. Sal provoca sede. E o sal da Bíblia que provoca sede é pela água da vida. A gente, pegando aqui o que o pessoal falou, a gente pode dizer o seguinte: são 5 atitudes da igreja primitiva de Atos 2. E quem está na CB Rio, que já tem a cultura da CB Rio no sangue, e você que está assistindo, que ainda não é da CB Rio, mas agora eu queria te apresentar parte da nossa cultura, que é a cultura do povo de Deus, que vem da igreja primitiva. A gente não inventou isso na CB Rio. Primeiro passo, eu deposito a minha fé em Cristo Jesus. Pela fé depositada em Cristo Jesus, eu, que sou destituído da glória de Deus, recebo a graça e a misericórdia dele e a salvação. É pela fé, mas não se esquece, que é para as obras. Pela fé, para as obras, feitas com a excelência desse Deus. Então, o primeiro passo é depositar a fé em Cristo. Segundo passo, é isso, gente. Hebreus 10, 24. Nos conectarmos. É a troca, é amar as pessoas. É saber o seguinte: Bia, eu sei que eu já vacilei contigo. E vacilei mesmo. E depois está tudo certo. Ó, perdão, vamos lá, não sei o que, tal. É saber que a gente está junto.
para se ademoestar, para crescer, para honrar esse Deus. Então, buscar a conexão entre a gente, porque aqui Provérbios diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia e aprimora o homem. Aqui é a casa, a gente não tem que sair daqui. O diabo vai usar quem está aqui dentro para poder fazer o quê? Afastar as pessoas daqui, mas não, eu tenho que ter uma consciência que eu errei. E o Márcio, essa semana, a gente se estranhou lá atrás, a gente sentou, meu irmão, perdão. Não foi, Márcio? Perdão. E de quebra, ganhou 2 lideranças, filho. Eu vou pegar um cara que está com o coração sedento na obra e por vaidade, por orgulho, eu vou falar, meu irmão, sai. Vai fazer projeto. Não, eu quero esse cara do meu lado, eu quero que ele seja comigo todo dia. Pega, faz, o projeto é teu. Vamos fazer com excelência. A gente tem que passar por cima do eu. Daqui a pouco a gente vai falar disso. E a gente tem que estar transcendendo para algo maior. Então, o segundo passo é buscar essa conexão. Mas, não acredita no que eu estou falando. Não acredita nas coisas que vão sair dessa conexão piamente, de verdade. Porque existe um terceiro passo. Cuidado com as conexões, porque as conexões são de homens. E aí eu vou pegar o que o Lucas falou. Terceiro passo, meditar na palavra dia e noite. Ouviu alguma coisa que eu estou falando? O cara falou que está em Atos, vou ver se também, por tempo da ignorância. É na palavra, é a nossa regra, é o manual de instrução. Vai na palavra e medita nela dia e noite, porque é ela que vai trazer o discernimento, o esclarecimento, não é o nosso conceito, é o conceito da palavra. Depois, você está servindo. Você não pode ter esse conhecimento para você para se engrandecer, é para a honra e glória de Deus. Ele quer a frutificação, porque ele falou lá no talento, pega e joga onde tem ranger de dentes, escuridão, porque não está cumprindo o propósito dele. Eu sou a videira, está lá em João, aquele que está em mim produz fruto. Então a gente tem que servir. E o quinto, ou a quinta atitude, eu preciso ser generoso. E assim, pisar na cabeça do amigo que está desmaiado, ou do inimigo que está desmaiado, jogar o cara do viaduto, pegar e filmar a menina que está bêbada numa reunião do colégio, que vocês embriagaram, vocês, no mundão, embriagaram, e expor as fotos dela. Assim, é a perda total